E eu queria convidá-los a se colocarem em pé para nós lermos Gênesis 12, os versos 1 e 2. Gênesis capítulo 12, versos 1 e 2. Todos acharam, amém? Glória a Deus. Ora, o Senhor disse a Abrão, porque ainda que o seu nome era Abrão, o Senhor não havia mudado o nome dele para Abraão. Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Então tinha parente ainda, era a terra dele. O pai já tinha falecido, mas tinha parentes, era a casa dele. E vai para a terra que eu te mostrarei. Diz o Senhor, e disse o Senhor, eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção, ou ser tu uma bênção. Amém? Embora o querido irmão Adalto já tenha orado e me abençoado, eu gostaria de orar mais uma vez, e junto com os irmãos assim fazer nesse momento, e que o Senhor possa falar ao teu coração, que o Senhor assim possa, aquilo que Ele preparou, possa ser realmente entregue para você e você o receber nessa noite. Meu Pai, eu te louvo pela tua palavra, que se renova a cada dia, por teres ministrado ao meu coração, Pai, que eu possa passar dos meus limites, Senhor, para entregar o teu recado. E, Senhor, nós temos a necessidade de te ouvir e receber a tua palavra, orientação, e que assim possamos recebê-la nessa hora, nesta noite, cada vida sendo abençoada, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, meus queridos irmãos. Louvado seja Deus. Aleluia. É interessante nós pensarmos um pouco em como Deus falou a Abrão, se foi voz audível, se foi no seu coração, mas aqui está registrado que Deus falou com ele. Portanto, obrigado, meu querido. E portanto nós cremos que assim, com toda a convicção, Abrão sabia que Deus tinha falado com ele. Nós não sabemos como, mas Deus falou com ele. Houve um tempo em que se falava que alguns pregadores no meio do sermão pegavam o seu telefone, assim, sim, anjo Gabriel, perfeito. O anjo Gabriel mandou um recado, né? Ainda não tinha WhatsApp, então o anjo Gabriel ainda usava ligação, né? Os minutos celestiais. E algumas vezes, o pastor Antônio Paulo deve ter ouvido isso, né? Pastores que atendiam o celular com o recado de Deus. Deus não precisa disso. Aliás, eu tenho certeza que Ele tem falado ao teu coração, vai falar nessa noite, vai falar amanhã, e todo dia que você o buscar, Ele vai falar com você. Amém? Deus é Deus que tem boca para falar, tem ouvido para te ouvir, para cuidar da tua vida, como ninguém pode cuidar. Abrão teve especialmente um recado para a vida dele, e esse recado é interessante, irmãos queridos, como que ele podia saber que era de Deus. Pensemos na situação dele. Que igreja que Abrão frequentava? Que pastor ele tinha? Na época não tinha pastor, era sacerdote, mas não tinha. Ele não tinha igreja, ele não tinha a palavra de Deus, ele não tinha os livros proféticos sequer. O que ele tinha para confiar em Deus e saber que Deus tinha falado com ele? Ele descende de Noé. Algumas gerações depois disso, do seu filho, quais eram os 3 filhos de Noé que juntamente com eles tomaram a arca? Vocês lembram os nomes? Sem, Cão e Jafé. De Sem vem a descendência para chegar em Abraão depois. De que forma Abrão conheceu o Senhor Deus? A única forma, me corrijam se eu estiver errado, que eu posso saber é tradição, é ensino, é exemplo de vida. Noé, na sua fé, construiu uma arca, pregou a palavra, foi desprezado pelos homens na época. A Bíblia diz que como Noé, os homens faziam e fazem e estão fazendo quando ouvem que Jesus está voltando. Não sabemos o dia, a hora. E tem uma vida normal, sem se importar com o que Deus fala. Assim Noé pregava, porque Deus falou com ele.
Noé ensinou aos seus filhos, e os seus filhos ensinaram, e por 10, 11 gerações isso aconteceu. Eu quero dizer que o Senhor use a tua vida para ser um exemplo e pregar em nome de Jesus a palavra de Deus. Não só a falada, mas a vida, que sabemos fala muito mais alto do que qualquer palavra. Mas tem que ter palavra também, né? Não adianta chegar na frente do filho e ficar lá, concentrado. Entendeu? Como entendeu o que você está falando, pai? Não, entendeu aqui? Não vai, né? É como alguém que fala que louva a Deus lá no seu coração. Está todo mundo cantando, alegre, e ele está quietinho lá no canto. Não, eu louvo aqui com a minha, no meu coração. Não é? Não dá, não é? Costumo dizer, eu sou corintiano, bem fajuto, mas sou corintiano, me perdoem. O pastor Antônio Paulo ficou com uma cara muito triste. Perdoem, pastor Antônio Paulo. Você é palmeirense? Não, meu querido. Não vamos entrar nesses detalhes, mas enfim, né? Ruim corintiano como eu sou, mas quando eu assisto o Corinthians jogar, eu vejo o gol, nem sei quem joga, irmãos. O último que eu aprendi que jogava lá era o goleiro Ado e o Rivelino e o Zé Maria. Não, é isso? Não, eu aprendi lá, o goleiro agora é o Cássio, não, mas tem é ele lá. Quando faz gol, irmãos, eu não faço assim gol, não é? Eu fico lá, estou feliz, eu dou um brado, não é? Então, a palavra faz parte da vida do cristão. O pastor Antônio Paulo leu aqui o trecho que fala que eu tenho que confessar com a minha boca. Faz parte da nossa vida. Esse ensino falado. Os pais têm cada vez menos tempo para os filhos. Toda hora se vê isso, né? Eu vejo todo mundo recebendo mensagem e lendo e concorda e balança a cabeça, mas não muda nada. Não dispensa mais nada de tempo para o filho, para a esposa. A minha vai falar, está precisando melhorar, eu sei, não é? Está faltando, né? Esse tempo. Então, irmãos, que você dedique esse tempo para a sua família, para o seu filho, para os seus que o Senhor tem colocado ao seu lado. Que haja o culto doméstico, né? Que dificuldade que é se hoje reunir família, misericórdia. Consegue nem reunir para comer e para ler a Bíblia. E eu posso dizer que eu aprendi, minha mãe estudou na PEC, né? Associação aí para a evangelização das crianças, né? O pastor Antônio Paulo teve o privilégio de conhecê-la, tem 88 anos hoje, mamãe. E na minha casa sempre havia aula para as crianças, né? Enchia a criançada do bairro lá no quintal e ela dava aula. Eu lembro lá que eu estava no meio da garotada lá aprendendo a palavra de Deus. Então, isso aconteceu de forma muito forte. Isso tudo fez e faz com que eu possa estar aqui nessa noite. Isso tudo fez com que eu não fosse para o mundo, por mais que o diabo tivesse tentado. O Senhor me libertou do poder do pecado, está libertando a tua vida, e essa é a maior vitória que podemos ter, que nos leva a uma vida abundante. Amém, amados? Glória a Deus. Então eu penso na dificuldade para ele ouvir a voz de Deus. Ele não estava numa igreja, ele não estava sendo amparado por ninguém, ele não tinha palavra para recorrer, mas ele tinha fé. Ele cria. Que fé que tinha Abraão, irmãos? Tão grande que ele é chamado de o pai da fé. Sem nada disso. Que interessante. Tanta fé que quando o Senhor pediu para ele sair, ele não pensou. Ô Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, os teus parentes, o pai já tinha morrido, não é? O tio, o irmão do pai também, mas o sobrinho Ló ali estava. Irmãos queridos, se o Senhor falasse para você hoje, sai daqui de São Bernardo e vai morar lá em Manaus para pregar para os índios. Eu preciso de confirmação. Pastor Antônio Paulo, pastor Rafa, esteja orando comigo um mês. Não é verdade, pastor Antônio Paulo? Eu preciso saber se isso é de Deus mesmo. Não sei, não é? Deixar tudo assim. Tenho um emprego, tenho a minha família. E questionar a Deus, Senhor, para que isso? Se eu posso fazer a obra aqui? Por que disso, Senhor? Me dá um tempo, Senhor. Hoje talvez a própria realidade da nossa vida, nós somos muito questionadores. E muitas vezes acho que impedimos o Espírito Santo de Deus de falar, não, mas de nós o ouvirmos, de tantos questionamentos. Aliás, se tem uma coisa que o diabo tem feito é influenciar muitos crentes da veracidade da palavra de Deus, da veracidade da existência do Senhor, que não haja dúvida no teu coração,
que esse Deus é tão grande, ama tanto a tua vida, e você tem a melhor vida, que é a vida com Ele. Que assim você possa viver em nome de Jesus. Abraão não duvidou, saiu da sua terra e da sua parentela. Um dia, a filhinha abençoada da Adalto falou: papai, estou indo. Não foi isso? Não é? E lá foi a Bruna para uma vida num país distante. Hoje é tão comum, né? Quem aqui tem filho que está longe assim? Deixa eu ver. É comum, né? Mas falam com os filhos sempre, não falam? Tem WhatsApp, tem, né? Tem muito jeito. Abraão não tinha nada disso, nem telefone. Ele ia deixar a família, ia para outro lugar, quando muito um sinalzinho de fumaça, né? E olha lá, estamos bem, né? Eu preparava para e lembrava, eu fiquei 40 dias longe de casa, creio que 90 e alguma coisa, não faz tanto tempo assim, né? Para quem já tem 60, passa tudo, essa é uma coisa de louco, né? E eu fiquei 40 dias trabalhando na Alemanha, e o pastor Rafa ficou 6 meses no México, mas falava com a esposa, com o filho direto, estava lá, né? Irmãos, o que eu tinha era o telefone público, orelhão. Misericórdia, irmãos, como aquilo comia minhas moedas. Aquilo você pegava um punhado de moeda assim, eu queria falar mais com você. Acabava, não tinha mais moeda, acabava o dinheiro para falar com a esposa. Ai, que saudade que dava. Eu me via sozinho ali, né, com uma tristeza. Abraão nem isso tinha. Se ele quisesse matar saudades da parentela dele que ficou, não tinha. Não há dificuldades e que não haja nada que impeça você de obedecer ao Senhor e à sua voz, de deixar aquilo que tem que ser deixado para trás para servir o Senhor Deus. Ele não parou para pensar. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Vem a ordem para sair, não vem para onde vai. Que Deus que mexe com a nossa fé. E como Ele quer que nós confiemos nele. Isso é confiança. Cadê a passagem, oh Deus? Cadê o meu voucher? Cadê o meu transfer? Tem nada disso? E para onde é que eu vou? É para o norte, é para o sul, é para o leste, é para o oeste? Eu vou te mostrar. Não existe aqui na palavra registrado questionamentos por parte de Abraão. Ele obedeceu. Nós muito longe disso, irmãos. Dificilmente alguém vai receber essa. Eu já vi missionários que o Senhor falou com eles, você vai. E ele saiu com a mala sem saber para onde ir. E no meio do caminho Deus mostrou para onde ia. E proveu a passagem aérea, e proveu o sustento. Isso não é tão comum. Mas para a nossa vida cristã, o que eu creio essa palavra nos ensina é o quanto Deus quer que confiemos nele. Como confiar em quem não conhecemos? Não dá. Então nós temos que conhecer o Senhor e a sua vontade para poder fazer aquilo que Ele está falando, para poder ouvir a sua voz. Como conhecemos ao Senhor Deus? Investindo o nosso tempo, dedicando a nossa vida ao nosso Deus. Jesus ensina que você deve sair, ir para o seu quarto, lá trancar a sua porta e falar com Ele. Ah, mas o senhor não sabe como ia ser minha vida hoje, Senhor. Estou corrido demais, e levanto cedo, e dá banho no filho, e levo o filho para a escola, e depois não sei o quê, e passa ali, passa colar. Não dá mais tempo, Senhor. Quando o Senhor assim ensina, Ele sabia muito bem como seria a sua vida hoje, muito bem. Ele fala que estarmos reunidos em nome dEle, Ele vai estar presente, Ele vai estar falando, Ele vai trazer uma palavra ao teu coração. Ele diz que esse livro é a palavra dele, portanto que você coma esta palavra. É assim que vamos conhecer ao Senhor Deus, ter uma experiência nossa com Ele. Invista seu tempo na sua vida com Deus. É assim que você vai confiar, conhecer e poder obedecer esse Deus. O que Ele te pedir, você terá condição de fazer, sem questionamentos, porque conhece, porque confia. Para que Abraão saiu de onde ele estava? Por que Deus não deixou ele lá? O pai dele sai
de Ur dos Caldeus, terra próspera, para ir para Canaã. Por alguma razão ele para em Harã. E ali estava Abrão. Nesta terra, e para que isso? Eu entendo como experiência com Deus. E o Senhor nos leva a ter experiências para nós amadurecermos na nossa fé. Cada luta que passamos não nos leva mais pertinho do Senhor Deus. Nos faz conhecer mais do poder de Deus. Eu tive uma luta muito grande com o meu papai, que teve câncer. E eu nunca vou esquecer o dia que eu estava com meu pai indo ao médico. No caminho ele falou: filho, eu tenho câncer, viu? Eu não tinha te falado, mas eu tenho câncer. Aí fomos até o médico. E o médico falou: vamos marcar cirurgia, vai ser muito complicado, o senhor vai ficar vários dias aí na UTI. E aí nós já começamos a orar muito pelo meu pai. E Deus assim o abençoou, que foi uma cirurgia muito bem sucedida. Ele não ficou nem um dia na UTI, ele removeu 35 centímetros do seu intestino. E graças a Deus teve uma recuperação maravilhosa. E vimos ali a mão de Deus. Mas houve um momento muito difícil, porque houve uma metástase e apareceu, e meu pai ficou muito debilitado, chegou ao ponto de ficar desenganado. Os médicos já disseram: não vale a pena nem fazer quimioterapia. Meu pai estava pele e osso, muito magro, e eu estava num domingo, passei um domingo ali com ele, orando, e o Senhor falou: faz como se fosse um remédio. Unge e ora a cada tempo. Não sei se cada meia hora, mas eu estava ali. Meu pai estava amarrado, ele delirava, ele falava coisas absurdas, e era muito triste ver meu pai ali delirando, não é? E eu orando por ele ali, aquela UTI permitia que eu ficasse ali com ele, do tempo, né? E ali passei aquele dia orando e ungindo. Aí meu pai se debatia, quando eu cheguei, eles estavam tirando o líquido do pulmão, porque o câncer teve a metástase para o pulmão. Estavam tirando uma injeção muito grande de líquido, e o médico falou: é a última vez que eu vou tirar, não tem mais o que fazer. E aí eu comecei a orar, chegou um determinado momento, que meu pai parou de se bater. Eu falei para o médico: o senhor pode tirar as amarras, que meu pai vai ficar bom. O médico me olhou e falou: o senhor pode fazer isso. Deus já pôs a mão sobre ele. Irmãos, a partir daquele momento, meu pai foi se recuperando. Levamos ele até um médico para fazer uma quimioterapia. Eu lembro até hoje a cara da médica, chará da minha mãe, doutora Manuela. Quando ela olhou meu pai, ela ficou assim: acho que não vai ter jeito. Nós vamos fazer uma quimioterapia leve, né? E fizeram. E meu pai foi se recuperando, mas Deus me mostrou: eu estou dando mais um tempo a seu pai. E foram 5 anos de vida, irmãos, que nós desfrutamos, que nos alegramos, e aprove a Deus levá-lo depois desse tempo. Ele teve um mês mais difícil. Rafa e João estávamos nos acompanhando muito juntos, e o Senhor o levou. Eu posso dizer para vocês, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Mesmo tendo perdido meu pai, eu conheci muito mais o poder de Deus. Eu fui muito confortado pelo Senhor. Experiências são para nos levar mais perto de Deus. Essa viagem, eu creio, foi para levar a maior proximidade com o Senhor Deus, daquele que foi chamado Pai da fé. Obedeça ao Senhor o que Ele está falando ao teu coração, amém? Experiências com Deus para nos levar mais pertinho dEle. A Bíblia diz, irmãos, que nós estamos numa batalha, que a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Militar é briga, é guerra, é luta. Para vencer esta luta, nós temos que nos armar. Se você só está armando a tua carne, é ela que vai vencer. Então, ao invés de ter a alegria que o Senhor fala, regozijai-vos sempre, vai ter tristeza, murmuração o tempo todo. Ao invés de levantar e agradecer a Deus, vai murmurar, ou porque está muito quente, ou porque está muito frio, ou porque tem muita roupa, porque não tem roupa nenhuma, ou porque comeu muito, porque não comeu nada, porque o ônibus está cheio, porque ele está vazio.
o que for. Só tem reclamação, murmuração. Quando nós alimentamos a nossa carne, não há como o Espírito vencer. E o Senhor quer que o Espírito vença, porque a carne está e é fraca. E o diabo está ali, rede social o tempo todo, lançando discórdia, e família que se dissolve, igreja que se divide. Se estamos fortalecidos no Senhor, nós vamos dar risada, e o inimigo vai fugir da tua presença, diz a palavra de Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém, meus queridos? Experiências com Deus para vencermos. O que será que nós temos que deixar? Sai da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai. A Bíblia diz que o homem deixa o seu pai e a sua mãe e se une à sua esposa e se torna uma só carne, mas absolutamente não significa que não tem que haver vínculo e tem-se que honrar pai e mãe, tem-se que manter esta ligação. Então não é esse deixar. O que será que nós temos que deixar? A palavra de Deus diz que quando alguma coisa está ocupando o lugar de Deus na tua vida, você tem que deixar. E o Senhor vai profundamente falando ao nosso coração. O Senhor não quer crentes meia boca, porque não é crente. Morno, ele vomita da sua boca. Ele quer vidas realmente convictas na sua decisão de servir a Deus. Quando pai, quando mãe, quando marido, quando mulher, e aí vai doer, quando filho é mais importante do que Deus. Estamos numa situação de profundo desagrado ao nosso Deus. Emprego, amigos, situação mais cômoda. E aí o Senhor Jesus, que não brinca não, ele fala assim: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E aí a faca entra mais ainda. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então o Senhor quer que você não ame o seu filho? Não, pelo contrário. Ele é Deus que é amor, Ele é fonte de amor para que você ame como nenhuma outra mãe pode amar. A mãe cristã tem um amor sobrenatural, porque vem de Deus. O que o Senhor quer é que você deixe Ele ser o primeiro no teu coração, para que Ele possa guiar a tua vida e você ser o melhor pai, a melhor mãe, a melhor esposa e o melhor esposo. Porque se não for nesta ordem, Ele não tem como comandar a sua vida. Então, há um apelo do Senhor, não para você sair da tua terra e da tua parentela talvez, mas para você deixar aquilo que pode estar impedindo o Senhor de agir na tua vida. Diz ainda o Senhor em Mateus: e todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Louvado seja Deus. Amém? Não há o que eu não abra mão por amor ao Senhor Deus, que não vá fazer com que eu tenha a qualidade de vida que só Ele pode oferecer. Talvez momentaneamente se crie uma situação muito difícil, mas o que vamos ter como recompensa celestial é tremendo, é glorioso, porque só Jesus dá vida abundante. Amém? As outras são caminhos tortuosos. Hoje de manhã eu preguei falando sobre, nós estamos pregando sobre a primeira carta de Tessalonicenses, aos Tessalonicenses, e ali nós estamos, eu peguei hoje, terminei o capítulo 5, né? E ali nós vemos alguns conselhos gloriosos do Senhor para a nossa vida.
conselhos de orar sem cessar, de nos regozijarmos sempre, de termos paz com todos os homens. São palavras, irmãos, que parecem para pessoas sobrenaturais, não para eu, esse pobre mortal que aqui está. Pois é, ele escreveu para você, que você tem condição de não ter no teu coração alguém que ocupe o lugar do Senhor Deus. Você ter condição de ter paz com todos os homens do que depender de você, ou seja, eu faço tudo e mais um pouco para que isso aconteça. O que o Senhor pede para você fazer, Ele vai te capacitar para você fazer. Ele é a fonte daquilo que Ele pede para fazermos. Que nós possamos atentar para a palavra de Deus no que Ele pede para nós fazermos. Qualidade de vida é com o Senhor Jesus. E nesse texto que eu lia, o Senhor fala que nós somos do dia, não somos da noite. Que não estejamos bêbados, embriagados, mas estejamos sóbrios para quando Jesus voltar. Mas eu nem bebo. Ele está falando da embriaguez com esse mundo. Cristão que se encanta com coisas do mundo e deixa a palavra de Deus. Cristão que é enganado por valores deste mundo, porque ainda não os teve, e Deus sabe o porquê você ainda não os teve. Agora, uma coisa é certa, o Senhor fala que aquilo que você necessita, você vai ter. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas, quando é Ele o primeiro no teu coração. Não se embriaga com coisas desse mundo, esteja sóbrio, seja do dia. Essa é a qualidade de vida que o Senhor nos dá. Então, queridos irmãos, que assim nós possamos viver. É interessante a proposta do Senhor de Abrão ser uma grande nação. Quantos anos tinha Abrão quando o Senhor fala com ele para se mandar? 75. Está certo que naquela época se vivia mais, não é? Mas já era uma idade avançada. Quantos filhos ele tinha na época? Quantos filhos Abrão tinha nessa época? Nenhum. Aliás, a mulher dele, Sarai, era estéril. E Deus fala, você vai ser pai de uma grande nação. Ei, Deus, você está meio desinformado. Já estou velhinho e minha mulher é estéril. Pois Deus faz coisas impossíveis na vida daqueles que o servem. Deus é Deus de impossíveis, aleluia. Por isso, quando Ele fala, amém, Senhor, vai acontecer na minha vida, porque a Tua palavra e ela não falha, em nome de Jesus. Essa é a lógica divina, esse é o agir do nosso Deus. E recompensa. Senhor, Tu queres que eu saia, que eu deixe, que eu abra a mão? Eu tenho abrir mão de algumas coisas que eu estou muito preso a elas. E o Senhor fala, abra mão dessas coisas que estão impedindo você de ser abençoado, de ter uma experiência maior comigo. Abraão não teve tempo, talvez, de questionar, e aí o que eu ganho saindo? Hoje em dia, nós vemos jovens que quando entram numa empresa, daí 6 meses ele fala, e quando é que eu vou ser diretor? Não é verdade? Já estou há 6 meses na empresa. E não está dando certo esse negócio aqui. Negócio complicado. Está assim, não é? E temos realmente uma juventude, amém, pela juventude abençoada, que pode ocupar posições aí elevadas, né? Eu tive recentemente, eu trabalho com segurança de máquinas, eu fui dar um curso numa empresa, um grande grupo, uma das unidades no interior de São Paulo, cheguei lá, mas só via jovem, irmãos. Eu era o mais velhinho que tinha ali. Só jovem, para cá eu olhava ali. Aí eu falei, a nossa diretora aqui, a CEO desta planta, ela é jovem, tem 37 anos, 36 anos. Né? E aí estou indo e vendo uma série de problemas muito graves nessa empresa. E aí de repente eu passei num setor que tinha um quarentão lá, carecão lá com seus quarentão. Né? Aí eu parei, voltei, olhei, tem um velhinho aí. Aí eu perguntei, e esse cidadãozinho aí, por que difere de todo mundo, não é? Aí então, não estava mais dando certo os processos, nós tivemos que chamar ele de volta, ele controlou o processo. Viu, Adalto, como é bom ter uns idosos assim. Não você seja idoso, mas a experiência, não é? É assim. Juventude não tem mais muita paciência. O Senhor fala que nós temos que ser longânimos, saber esperar. Cabe a nós
ensinarmos, vivermos isso, saber esperar no Senhor Deus. Abraão não teve tempo, o Senhor já falou para ele, vou fazer de ti uma grande nação, não deu nem tempo. Mas pela fé que Abraão demonstra, acho que ele não perguntaria não. Ele falou, o Senhor é para ir, eu vou. Mas acho que a gente questiona muito a Deus hoje. O que eu vou ganhar, Senhor? Estou na igreja há tanto tempo, ainda não comprei a minha Brasília 0 km. Ô pastor, se atualiza, não é? Ainda não consegui trocar de carro. Meu vizinho, esse safado, está lá com o seu Virtus 0 km. Vamos falar de carro bom, não é, pastor Rafa? Falar de outra marca aqui, depois ele briga comigo. Não é? Isso é se embebedar com o mundo, é desviar a atenção. Que recompensa eu vou ter? Que recompensa, Senhor, eu vou ter? Abraão já teve, porque o Senhor, Ele é tremendo. Ele assim fala, que o servir, leva a uma vida gloriosa. Você sai da tua terra, da tua parentela, que você vai conhecer mais do meu poder. A terra onde Abraão estava, irmãos queridos, era também uma boa terra. O seu pai já saiu de Ur dos Caldeus, uma terra que era muito evoluída, com um comércio, aquilo para aquela época bastante ativa. Harã também o era, de onde ele sai. Então tinha valores ali que para ele deixar seriam difíceis, né? Eu vou ter um emprego melhor, Senhor, quando eu sair daqui. Eu vou ganhar mais. Quando o Senhor fala, eu obedeço, eu vou ser abençoado, porque no Senhor e na obediência a Ele, nós temos o melhor na nossa vida. Seja obediente ao Senhor, à sua palavra. Deixa Ele falar, ouça a voz dEle e obedeça. Recompensa do Senhor é gloriosa. Para Abraão tinha, você vai ser pai de uma grande nação. Eu vou te usar e você vai ser uma bênção, Abraão. E assim o Senhor quer que você seja, onde quer que você vá, na sua casa. Seja o marido abençoado, a mulher abençoada, o filho abençoado, o funcionário abençoado. O Senhor fala que tudo que você fizer, faça como ao Senhor Deus e não ao seu patrão. Aliás, Ele fala isso para escravos. Essa é a recompensa. A recompensa é uma vida eterna. Agora fechando esta palavra, talvez o mais difícil de deixar, nessa mensagem em que Abraão sai e deixa a parentela, deixa a sua raiz, ele nasceu naquela cidade, ele foi criado naquela cidade. Acho que é o mais difícil que nós temos para deixar, para abandonar, é o nosso eu, o nosso ego. E Jesus fala assim, você quer me seguir? A decisão é tua. Você quer me seguir? Você quer ser meu discípulo? Se alguém quiser vir após mim, primeira coisa, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz, ou tome a sua cruz e siga-me. O eu, às vezes, é tão grande, irmãos, que não cabe no caminho estreito, que é o caminho da salvação. Não passa. O eu é tão grande que não deixa que o Senhor possa cumprir a sua vontade. Esse talvez seja o maior desafio que nós temos que deixar. E quando deixamos, vivemos a plenitude do Senhor na nossa vida. Olha, irmãos queridos, se tem uma coisa que atrapalha a igreja, atrapalha a vida cristã, é esse eu, esse ego. Eu fui prejudicado. Olha, mais prejudicado que foi o Senhor Jesus, não tem. Mais prejudicado que foi Paulo, não tem. Eu não tenho, acho que uma pregação, ou talvez, é exagero, mas é difícil eu não deixar de mencionar Paulo preso, injustamente, no pior lugar. Não foi para um cárcere privilegiado da Polícia Federal, com direito a visita, cafezinho, televisão, que alguns têm. Ele foi para o cárcere interior, irmãos. Não tinha sol. Amarrado a um tronco, juntamente com quem? Silas, o seu companheiro. Irmãos, sabem que eles não podiam ir no banheiro?
Não sei nem se tinha banheiro lá, né? Aliás, bem diferente do que nós cremos hoje. Eles estavam amarrados no tronco, onde as necessidades eram feitas. Ali mesmo. E os dois convivendo. O Rafa falou do seu chulé. Não, falou de chulé, perdão, não falou do seu. Pode ser meia com chulé. Né? Irmãos, eu acho, eu não sei se eu conseguiria louvar a Deus nessa situação, cantar. Mas eles cantavam. Eles louvavam a Deus. Que hino será que eles cantavam, irmãos? O Senhor me abandonou. Estou aqui nesse cheiro tão ruim, injustamente preso. Será que é isso que ele cantava? Não sabe o que ele cantava? O Senhor é bom, Ele é maravilhoso, Ele é glorioso, Ele é bom o tempo todo. Porque senão, irmãos, o carcereiro não se convertia, não. Se converteu porque viu meu pai querido. Isso é ter vida. E o ego e o eu de Paulo ficaram lá para trás, irmãos. Estou no prejuízo, mas não importa. Se você tiver que ser humilhado, que o seja, para que o nome do Senhor seja exaltado. Quem se deixa humilhar por amor a Deus, será exaltado, diz a palavra do Senhor. Acho que esse é o maior desafio. Deixar o ego, deixar o eu, para que o Senhor possa ser o Senhor da tua vida. Deixe o que for, para que Ele seja o Senhor soberano, para que você viva a salvação verdadeira. Amém, amados?